Vamos começar? Manda aí. O que você falou, Becas? Não faço ideia qual é o tema. Vamos falar do quê? Estou à disposição. Sinceramente, eu não sei se isso vai render um programa ou se vai render tipo um aviso, só um aviso de alguns minutos, né? Pode ser algo bem curto. Era a Mas ideia, não era? acho que é. Também fico na dúvida se vale fazer em português, porque na verdade acho que o aviso é para quem não fala português, né? Para quem fala outras línguas. Podemos falar em português e pôr legenda ou falar em inglês, como quiserem. É. Ou Mas espanhol. acho que a questão eu comecei a perceber algumas notícias, pseudonotícias vindas do Brasil com relação ao Bitcoin, que acabam, geralmente notícias, entre aspas, positivas, que acabam sendo tomadas como verdades por quem está fora, pelos gringos, né? E eles acabam comprando essa notícia, fazendo um hype como se o Brasil tivesse entrando aí Na onda de El Salvador. na onda de, ou mais, né? Ou mais, dependendo aí da interpretação. Então, não sei como evoluir essa conversa, se é um aviso e acabou, ou como que a gente Eu acho que deveria ser, desenvolve eu esse acho que tema. deveria ser sucinto em explicar que no Brasil as coisas não são rápidas e nem ágeis, nem para o bem nem para o mal. As coisas são muito lentas e burocráticas. E que maioria em Congresso é uma coisa que é muito raro de acontecer num país como o Brasil, que tem muitas ideias conflitantes. E a partir daí, derivando para tentar entender por que essas coisas não vão dar certo, que nem deu em El Salvador. Eu tenho a impressão que isso não se resume a Brasil. Eu acho que tem uma tendência, e dá para entender. Economias maiores, eu diria, talvez. Economias maiores e complexas como o Brasil. Economias com Banco Central que tem licença para imprimir. Eu estava pegando outra perspectiva, na verdade. A minha perspectiva era como os gringos pegam uma notícia que eles não têm certeza, não gastam tempo para verificar se aquela informação é verdadeira, não buscam mais informação e acabam pegando essa notícia como uma verdade e começando aí a espalhar e fazer um hype, porque é uma notícia, entre aspas, positiva para o Bitcoin. Então, se é positivo para o Bitcoin, então não tem problema. Vamos falar que agora o Bitcoin vai ser moeda de curso legal no Brasil também. Mas se fosse uma negativa... Será que eles não fazem isso para forçar um pouquinho, para dar aquela forçadinha, para ver se inspira o pessoal do Brasil, no caso? Você acha que não? Eu acho que Eu essa é acho a que a intenção gente... de quem compartilha sem ter lido muito, sem conhecer a realidade. Eu Ou acho que é poupar o natureza preço. humana. Você vê uma notícia que curte e partilha. Não é tão crítico quando é uma notícia que não curte, né? É tipo quando há uma notícia dizendo mal do seu adversário político, você nem vai checar a fonte, você partilha. Acho que é um pouco isso, é humano. Exato, você tem o Além de conhecerem pouco o bias. Brasil. É o bias, aquela história do bias, né? Você É. vê uma notícia positiva, você acha que pode beneficiar você, né? Você vai compartilhar. Beneficiar, você está de Não, acordo, né, com o que foi dito. que vai de acordo com o que você acredita, né? E O você seu é menos bias, com o que crítico. você pensa. Exato. Mas você acha que é de uma E maneira irresponsável Não. e calculada, digamos, não, como é positivo e não vai me fazer mal, então compartilho, não vou nem verificar a informação? Ou você acha que é mais ingênuo? Eu acho que é mais ingênuo. Você acha que é mais ingênuo? Eu acho que Eu tem os acho, dois tipos de gente. Tem os dois tipos de gente. Tem os exato. insiders que sabem que o negócio não é real e compartilham para dar aquela forçada. E tem um monte de ingênuos lá que é a atrás. maioria, né? Cara, eu acompanho notícias falsas desde antes de haver internet, em que elas chegavam por e-mail, eram chamadas chain letters. Uma das primeiras era a pobre Jéssica, que precisava de donativos lá nos Estados Unidos, não sei o que, eu lembro-me da pobre Jéssica. E, Príncipe cara, eu acompanho, nigeriano. eu sou mais ou menos especialista em desmentir notícias desde aí, desde 1990, qualquer coisa assim.
E fui vendo como é que as pessoas caem, né? 99% das pessoas caem sem maldade. É uma coisa que ou com o qual elas simpatizam, ou que ficam, sei lá, com pena, tudo que vai. Se for uma notícia que as afronta, que as contraria, elas vão correr atrás e ver se é verdadeira. Se não for, se for uma coisa que elas veem ou boa ou com boa intenção, baixam a guarda, vestem a pele de ingenuidade e acreditam mesmo. Acho que a maior parte acredita, porque não valida, não usa o cérebro para validar, usa só o coração. Além disso, né, jornalista, digamos, ou quem escreve para blogs, portais e afins, muitas vezes ele tipo, tem um tempo limitado, está sobrecarregado, né, não está verificando informação, está recebendo PRs, né, tipo relação pública de empresa, ou enfim, ou até um trader inteligente, né, que sacou isso, escreve uma nota, porque ele acha que vai se beneficiar daquela nota, e envia, né? Envia, vê se pega, né? Envia como se fosse uma agência de, enfim. E às vezes pega, às vezes o cara, né, na preguiça, até na preguiça, né? Eu tô falando ingenuidade, eu tô, tipo, agregando aí preguiça também, às vezes, né? E por ingenuidade, por ser algo que parece, né, não nocivo, né? É uma especulação, é algo, né? Enfim, não... O pessoal E tem que... mais um fatorzinho. O Brasil é desconhecido. O Uhum. pessoal de fora sabe muito pouco sobre o Brasil. Muito pouco. Tem um Quem sabe que no misticismo, né? Congresso há 30 e tal partidos fora do Brasil? 30 e tal partidos dentro do Congresso. Havia no anterior, não sei se agora reduziu O um Brasil pouco. é tão conhecido quanto El Salvador era conhecido, assim, no ambiente global, se você perguntar para os Sim, gringos. quem sabe quais eram os partidos de El Salvador, quem sabe o que é que o cara lá fez ou não fez, quando tomou o poder, enfim, nada, né? As pessoas sabem muito pouco. Mas a diferença de El Salvador, né? O pessoal sabe mais sobre o Brasil do que El Salvador, e a diferença de El Salvador, o Brasil tem um banco central, tem uma moeda, enfim, tem, outro, Sim, El Salvador tinha pouco a perder. né, era outro ambiente, né? Micro, lá, macro para Não, eles, né? Mas, sem esse tipo de comparação. Estou só comparando o que as pessoas de fora do Brasil Sim, sabem sobre o sabem sobre o Brasil país. versus El Salvador. Não o tema Bitcoin, nada disso. Em São países geral, os periféricos, eu estrangeiros, diria. os sim. estrangeiros não sabem nada sobre o Brasil, então quando opinam sobre qualquer coisa do Brasil, Peraí, El Salvador não é no Brasil? O gringo vai é, pensar, né? Por exemplo, é isso, é a mesma coisa, tipo, é tudo como praticamente a Buenos mesma Aires. salada. Exato. Entendi. É aquela parte do Brasil que fala espanhol. É. Capital, Ai. né? Buenos Aires. E outra coisa que eu acho que dá para engatar nessa mesma conversa é uma estratégia que eu tenho visto aí como cada vez mais comum, mais frequente, em diferentes setores, aí, pode ser político, pode ser algum empreendedor, pode ser qualquer, enfim, diversas pessoas. E isso é muito recente, na minha opinião, dessa forma como tem aparecido, se colocarem como maximalistas, né? Políticos, por exemplo, se colocam como maximalistas, como pró-Bitcoin, como uma ferramenta aí para conseguir votos, muitas vezes, na grande maioria, nem sabem o que é Bitcoin, não são pró-Bitcoin, e tem sido uma estratégia, enfim, que me parece que tem surtido efeito aí. Autopromoção. Usar esse crachá, esse brochinho aí de sou maximalista como um instrumento para angariar apoio de alguma forma. Eles não são Desculpa, burros, né? um exemplo aí grande talvez seja o prefeito, o governador ou prefeito? Prefeito de Miami, De né? Miami. Prefeito de Miami que começou, né? Bitcoin e tal, teve a conferência lá, pau. Na conferência, acho que deve ter chegado um monte de gente lá legal para conversar com o prefeito e convenceu ele a criar um token da cidade, enfim, aí já virou, né?
festa da mãe Joana aí. Mas já viram que essa pressão existe em todo lado, existiu em El Salvador, e em El Salvador o pessoal conseguiu mais ou menos manter a coisa controlada, hein? Foi interessante. Eu estava com muita Centralização curiosidade de da ver IB. se aquilo ia shitcoinizar, né? El E não Salvador, aconteceu. El Salvador especificamente tem uma história que nasceu de maneira bem distinta também, né, Becas? Toda a história lá começou bem diferente, já tem um bom Sim, tempo. com o Bitcoin Beach e tal, mas a nível central é outro campeonato. Podia E não perfeitamente só, ter descambado. Foram vários lá às conferências de El Salvador, vários shitcoinheiros foram lá e aparentemente não conseguiram, ainda bem, né? Mas diga. não, é que só para também essa história do Bitcoin Beach, se eu não estou enganado, ela começou porque um OG aí do Bitcoin, ele foi para lá com interesses quase que filantrópicos, né? Ele foi com o cara tinha muito BTC e foi lá com esse objetivo de fazer talvez um piloto, enfim, surgiu diferente também. Claro, Ó, mas a nível do governo central podia ter sido subvertido completamente, Sim. né? Quase Bitcoin foi, Beach. né? Então, Quase foi, que é né? aí que a gente deu sorte do Naib ser maximalista, ter entendido o Isso, negócio. exatamente. E não faltaram pessoas tentando mudar a cabeça dele, é isso que eu estou dizendo. Foi interessante ter resistido, né? ó, só Ao contrário de Miami. uma coisa sobre Bitcoin Beach, porque eu conversei com o Lucas aí, né? A gente tá vendo sobre Bitcoin Beach e tal, essa história como começou. Ele conversou com o Mike Peterson, que acho que é um fundador, se não é o fundador da Bitcoin Beach, para entender, né, como é que foi e tal, para tentar pegar insights aí né, para tentar reproduzir, né, isso em outras praças, né? E ele disse que no começo ele não era lá super Bitcoiner, e o que fez com que ele se convencesse foi que um doador anônimo que apoiou o projeto disse que a única exigência era que fosse Bitcoin only, para ele receber esse grant, né, essa ajuda para manter o projeto. Foi forçado. Aí ele tomou a decisão, né, e foi uma decisão sábia no fim das contas, né, aceitar o grant em Bitcoin e manter o projeto Bitcoin only. E como o cara garantiu que ele se mantivesse aí nessa... Eu acho que é através de, né, mantendo o flow, né, de só entendi. entrar, ele estava sob, tipo, condição, né, e entrando, acho que o grant, né, aos poucos, ele sabia que, o interessante disso, né, é que dessa forma o indivíduo que está lá, né, na praça, ele pode realmente se focar, ele não tem porquê, a não ser que ele seja extremamente ganancioso e unreliable, ou com cabeça pequena de não entender que é muito melhor, né, se manter honesto. Ter acontecido fácil. Então foi tipo fácil, foi um no-brainer, ok. Ele ainda ia ganhar suporte, né, da comunidade Bitcoin, né, contribuidor em source e tal, que né, não é coisa, né? E é algo estável, que funciona, que dá para chegar a convencer que é sério, que não é, né? Enfim, é o Bitcoin, basicamente. É a melhor marca, né, para você carregar. Então, o cara, aí entendendo isso, né, a praça lá foi resolvida e acho que, né, isso foi o seed, né, foi a sementinha lá que começou, né, que fez com que no fim, né, chegasse aí até o Planalto lá, sei lá, como é que chama? O castelo do Naíbe. Casa Branca, Olha, é bonito lá. Mas é interessante, do jeito que você está falando, me parece que, ou seja, outros projetos similares, bastaria que alguém com uma verba maior aí em outra shitcoin chegue primeiro para oferecer quase que um leilão, né? Quem chegar primeiro aí, se for aceito, se o cara não tiver os princípios bem claros e a ideia bem focada do que ele quer e de onde ele quer chegar, é quem chegar primeiro, basicamente, né? Ou neste quem caso der foi mais. pura E as Spheres sorte. estão tentando fazer em Aruba isso, então. Não sei.
Ou seja, em El Salvador, você estava falando, Becas, foi sorte, né? É sorte. Mas Se tivesse sido o Vitalik, o cara tinha aceito também. não sei que ano começou, talvez só Não tinha sei BTC se quando o se cara teria começou. aceito o Vitalik. O cara aceitou por causa do grant. Um exemplo disso aí bem claro e interessante, né? Um caso aí, a moeda Dash, por exemplo, que ela tem há anos já, né? Ela investe pesado ela tem né? Ela chama de governança descentralizada lá, ou seja, as pessoas, os nodes votam com stake lá deles, sei lá, e podem votar. Democracia. Ou seja, uma parte do reward, da recompensa para marketing. Então, eles têm muito, né, marketing, e exatamente a ideia, né, usar como pagamento, né? E eles vêm marketeando e vêm indo forte aí, né, buscando parcerias no mundo inteiro, e a gente não sabe delas, né? Eu tô tendo que falar, só eu sei por acaso, porque em algum momento eu observei isso, e pouca gente sabe que elas existem. Tem no Brasil também, tem gente que conhece aí, tem algum criador de conteúdo, né, que faz só sobre isso, enfim. Você vê, mas ele é patrocinado, ele está, né, na governança descentralizada da Dash, que é um proof of stake, que a gente sabe que, né, Sybil e o cara, né, do começo lá, enfim, quem controla são os fundadores, basicamente, e eles, né, tomam essa decisão aí de apoiar esses criadores e gente no campo para convencer pessoas a usarem aquela solução como forma de pagamento. Não é que nem Bitcoin, não tem a mesmo reach, né? Não tem a mesma top of mind, né? Que é isso? Só funciona em lugares, desculpa, onde a moeda local é ainda pior que aquilo. Ou seja, que você possa colocar a mão é melhor. Então, na Venezuela, por exemplo, funciona bem. Mas é só em lugares onde realmente tipo, o local é pior. El Salvador tá com... A gente tem o dólar, né? É outra... Não, o que eu ia dizer é o seguinte, se você vai usar uma moeda que não é do país, né? Quantos países no mundo usam alguma moeda que não seja ou a sua ou o dólar? Tirando, obviamente, algumas ex-colónias que foram meio obrigadas a usar a moeda da metrópole, não é? Como o franco e coisa assim. Agora, que país do mundo... El Salvador nunca foi colónia americana, né? Escolheu o dólar, há vários países dolarizados. Que país usa o real? Ou mesmo o franco, ou a libra? Nenhum. Tirando as colónias, que têm algumas razões, por vezes até de obrigação. Então, há uma tendência de winner takes it all. Não faz nenhum sentido, mesmo para quem não é como nós e entende os prós e as diferenças, porque é que o Bitcoin é único, mesmo quem não veja assim, o Bitcoin é o maior. Então, mesmo para alguém que não entenda, não faz sentido usar nada que não seja Bitcoin. Sabe? Mesmo para um entendimento superficial. É como escolher usar o franco em vez do dólar. Não faz sentido. Eu ficaria muito surpreendido se, mesmo enganado, algum país fizesse isso.